Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal Plenamente Psicanálise. O tema de hoje é a vibe do sofrimento. Passarei a vocês 5 dicas para superar esta situação que acontece na vida de todo mundo. Já aconteceu na minha, muito possivelmente aconteceu na sua. O sofrimento, né? Vamos definir alguns termos aqui. Primeiramente, o que é vibe? Vibe é origem de um termo em inglês chamado vibration, que significa vibração. Então, a vibração do sofrimento. Isto é algo que ocorre na vida de todo mundo, né? Vamos analisar um pouquinho algumas características, alguns aspectos que estão ligados à questão do sofrimento. Primeiramente, o que é o sofrimento? Sofrimento é acompanhado sempre de uma dor. Esta dor pode ser da alma, da psique, originado geralmente pelas emoções. É alguma coisa que acontece na nossa mente, né? Aquilo que a gente percebe na nossa mente, não é mesmo? E também nós temos a dor do corpo, que pode ser uma manifestação, né? Essa dor é uma dor biológica, está geralmente ligada à saúde. Então, o sofrimento pode ser da mente, da alma, da psique, ou pode ser no corpo, causado por algumas razões que nós veremos já a seguir aí. Esse sofrimento é uma dor e a dor está ligada a perdas. Que tipo de perdas nós temos? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, assista, que fala sobre o luto. O luto trabalha muito essa questão da perda, né? Mas aqui nós vamos falar de uma forma um pouco genérica. O que é esta perda? A perda pode ser causada por um falecimento de um ente querido, uma pessoa muito querida na nossa vida, pode ser causada por uma perda de emprego, né? A questão do desemprego, pode ser causada por relacionamentos que acabam, seja na questão de casamentos, de amizades, né? Então é uma perda. Pode ser também uma perda por frustrações. Que são as frustrações? Expectativas que nós não conseguimos atender. Eu queria viajar, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquele outro e não deu certo. Isso nos traz a frustração. Então, a frustração é uma perda de um objetivo que não foi possível atingir. Às vezes por nossa razão, às vezes por razão de outros que estão muito próximos de nós. E também nós temos a questão de perda de um desejo que não foi atendido, né? Esse desejo pode ser meu, né? Eu pretendia algo na minha vida, eu desejava algo na minha vida, não deu certo. Ou também o desejo que a gente não conseguiu corresponder para o outro, não conseguiu atender o desejo do outro, né? Então isso nos traz uma frustração, nos traz uma perda, e essa perda, ela traz a dor. Quais são as consequências que acontecem na nossa vida relativos à questão do sofrimento, da perda, da dor? Primeiramente, a dor psíquica, que é a nossa dor mental, na nossa alma, na nossa psique. Então, gente, uma das coisas que acontecem, que são consequências, são os medos que surgem, né? Os medos, as angústias, ficar deprimido, a própria depressão, paralisia que acontece na nossa vida diante de fatos, de situações que aconteceram, que nos trouxeram as perdas, as dores, e que muitas vezes nós não conseguimos reagir imediatamente àquilo que acontece na nossa vida. E aí vem, inclusive, a doença mental, né? A doença da mente, que é justamente a depressão, são as grandes e profundas angústias que acontecem na nossa vida, né? Então essa é a primeira dor, a dor psíquica. A segunda dor é a dor no corpo, que a gente chama de dor
biológica. Que tipo de dor é essa? É uma dor que a gente pode chamar de psicossomática. Também eu trabalho isso no videozinho que temos aqui no canal sobre o luto, né? A dor psicossomática é aquela dor que você, por exemplo, tem uma dor num braço, num joelho, enfim, em alguma parte do corpo, você vai ao médico e faz exames, radiografias e ressonâncias e não tem nada. Lógico, a dor não está ali, a dor está aqui. Então a gente faz uma transposição dessa dor e o nosso organismo nos avisa, algo não está bem. Então, muitas vezes nós precisamos curar primeiramente a nossa cabeça, a nossa maneira de ver a vida, de observar os fatos, de interagir, como a gente reage a esses fatos, né? Isso, inclusive, causa, muitas vezes, a baixa imunidade. Por isso, muitas vezes, ficamos doentes, porque abaixa a nossa imunidade e nós ficamos frágeis, né? Isso também é uma dor, é uma doença biológica que em alguns casos pode ser causada pela dor psíquica, né? Isso é um mecanismo de defesa, na verdade, que nós temos aí, tá certo? Como fazer para superar tudo isso, afinal? Muito bem, as cinco passos para podermos superar esse sofrimento, essa dor, esta perda, né? Que nós vamos falar de forma geral aqui como sofrimento. Primeira coisa, pessoal, primeiro item muito importante, escute a sua dor. O que é escutar? Não é só com o ouvido, óbvio, não é, gente? Escutar quer dizer prestar atenção, né? E não usar analgésicos. O que é um analgésico? Um analgésico pode ser um remédio que você toma mesmo, né? Um remédio que você compra para passar uma dor, né? E pode ser também busca de prazeres, né? Tanto prazeres externos, como músicas, festas, bebidas alcoólicas, alguma coisa que você busca como forma de querer passar aquela dor. Então, a primeira coisa, gente, é olhar a causa daquela dor. Olhar as consequências que estão acontecendo e aonde essas consequências estão nos levando. Há uma causa para isso. É muito importante perceber essa dor. Não podemos mascarar, né? Então, primeira coisa, perceba a dor que você tem. Segunda coisa, encarar a realidade, mesmo que seja ruim ou se ela for boa. Mas se for ruim, é preciso encarar. Não podemos dizer, eu acho que não existe. Eu acho que não tem. Isso é aquele ditado antigo que diziam assim, tapar o sol com a peneira. Claro, não podemos tapar o sol com a peneira. Então, da mesma forma, nós precisamos encarar a realidade. Há um fato, precisa ser analisado, verificado, ponderado, tá certo, gente? Então, segundo item é encarar a realidade. Terceiro item é entender, direcionar, enfim, organizar as emoções da nossa vida. Muito cuidado com as emoções. A raiva, o ódio, o próprio amor, a tristeza, são emoções na nossa vida. Então, assim como o primeiro item que eu falei, que você tem que perceber, escutar a sua dor, também perceba essas emoções, né? Você precisa realmente organizar as emoções, não ser dominado por elas. Você que precisa estar no controle das emoções. Não deixe as emoções tomarem conta da sua vida, senão você não consegue reagir aos fatos que estão acontecendo. Também, quarto passo é não se culpe. Não se culpe, também abordo isso aqui num outro videozinho chamado A Culpa, né? Não fique se culpando, culpa não resolve nada. Analise e entenda os fatos que estão acontecendo na sua vida. A responsabilidade é sua, não é do outro. Mas o outro me fez sofrer, mas o outro me causou aquilo. Ok, o outro entra na nossa vida, mas ele entra se nós deixarmos. Então, a responsabilidade, na verdade, é nossa. Nós é que temos que ter o controle. Isso, gente, é, na verdade, uma ação e uma reação racional. É da cabeça. Você precisa realmente pensar sobre aquilo. Quando a gente se deixa levar pelas emoções, então nós geralmente tomamos
medidas erradas, tomamos ações erradas. Isso causa mais sofrimento, mais dor, mais perda. Então, não se deixe levar pelas emoções e não se culpe. A culpa, inclusive, é uma das emoções, né? Você fica se culpando, achando que errou. Todo mundo erra, gente, todo mundo erra. Assista o videozinho sobre a culpa que tem aqui no canal. Você vai compreender melhor o que significa a culpa. Quinto item importante para vencer o sofrimento é viver o luto. Muitas vezes este sofrimento é causado, como eu já disse, por um falecimento, por uma perda de um ente querido, ou mesmo um desemprego, ou uma outra situação em que você tem a perda de um bem material, de um animal, enfim, há uma perda. Então, nós temos 5 passos que eu trabalho neste videozinho sobre a culpa, que está aqui no canal, que são os cinco passos aí. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então esses passos precisam ser seguidos para que a gente possa superar este sofrimento, esta dor aí. Uma coisa muito importante, gente, ainda dentro desse quinto item que é viver o luto, é dar um tempo para esse sofrimento. Não é possível a gente viver 5, 10, 15, 20 anos esse sofrimento. Não, isso não é legal. Não viemos a esse mundo para ficar sofrendo. Precisamos sim passar por esse sofrimento, aprender, porque afinal o sofrimento é um professor, o professor da vida. Então é preciso analisar, verificar, pensar sobre o que está acontecendo e seguir adiante, aprender com aquilo e levar nossa vida à frente. Então aí estão as 5 possibilidades de superar os sofrimentos, que é escutar a sua dor, perceba exatamente como ela é, encare a realidade, não tenha medo, olhe de frente para ela. Organize as emoções, não deixe as emoções tomarem conta de você. Não se deixe guiar pelas emoções. Não se culpe, né? A culpa não resolve. É preciso verificar o que está acontecendo e não simplesmente se culpar. E por fim, viva o luto. Dê um tempo para esse sofrimento, aprenda com ele e siga adiante a sua vida. Muito bem, gente. Esse tema foi útil para você? Comente aí. Comente, dê sua opinião sobre esse assunto. Achou importante? Qual outro tema você gostaria que a gente trabalhasse aqui no canal Plenamente Psicanálise? São temas muito úteis para a nossa vida e que nos atingem, digamos assim, de certa forma, né? A todos, né? Todos nós passamos por esse item. Então, agradeço muito a sua presença aqui no canal, espero que tenha sido bastante útil. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe. Já é inscrito? Muito obrigado. Não é inscrito? Inscreva-se aqui no canal Plenamente Psicanálise. Muito obrigado e até a próxima!